Caros alunos, algumas dúvidas, né, estão surgindo, muito natural, nesse momento de pandemia, de disseminação de vírus. Então, inicialmente nós tínhamos para essa semana que se passou, marcado um trabalho, apresentação de trabalho. Alguns alunos mandaram um e-mail, outros fizeram contato por telefone. Não se preocupem em relação a isso, tá bem? Nós vamos adiar tanto a apresentação, lógico, do trabalho, assim como a própria entrega do conteúdo desse trabalho. Então a gente vai adiar para data posterior, não sei dizer quando, isso vai depender ainda da retomada das nossas atividades, tá bem? Esse é um primeiro ponto. O segundo, a ideia qual é? Da gente usar aquele ambiente conhecer, de vocês terem acesso à biblioteca virtual, para aqueles que não tenham contato, ou não tenham o livro, né, não tem alguma doutrina em casa. Então, para que a gente possa fazer uma revisão, que seja daquilo que a gente acabou de ver, recente, ou até mesmo já dar início aí, dar continuidade, na verdade, à nossa matéria. Não se preocupem em relação a isso, nem que a gente tenha que retomar, nem que a gente tenha que dar aula aos sábados, nem a gente vai dar um jeito nisso. A preocupação agora não é essa, né? A gente tem que se preservar, mesmo porque a gente tem que estar vivo para estudar, não é isso? Então, vamos tentar conter a propagação desse vírus, e para isso, aqueles que podem devem ficar em casa, né? Muito bem, então eu vou, de forma a poder inserir alguns vídeos, eu vou precisar cortar esses vídeos por conta da capacidade do sistema, tá? Eu não sei dizer qual é a capacidade, sei que quanto é em megas, mas não sei quanto que isso representa em tempo. Então, de quando em quando, eu vou acabar vou cortar aí a fala, para que eu possa seccionar esses vídeos, para que não exista nenhum problema de envio também, tá bom? Não é minha praia, esse negócio de fazer vídeo, live, não é minha praia, não nasci para isso. Mas a gente vai tentar aqui de uma maneira a tentar ser objetivo, claro, e ainda que não seja presencial. A ideia é soltar esses vídeos para que vocês possam ter acesso ao conteúdo disso, buscar o estudo, né? Logicamente, o complemento daquilo que eu vou falar, vocês buscarem na doutrina, através da biblioteca ou de livros que vocês possuem. E aí, as dúvidas, a gente vai fazer eu vou abrir um chat, e através do chat vocês vão jogar ali as dúvidas, as perguntas, aquilo que a gente pode, a dúvida de um pode ser de outro, e a gente vai trocando essa ideia nesses espaços que a Unifil disponibiliza, que é o conhecer, tá bom? É novo para vocês, é novo para a gente, mas não vai ser isso que vai nos impedir de transmitir as informações e de solucionar eventuais dúvidas. E, uma vez retornando às aulas, a gente pode retomar o conteúdo, ainda que de maneira mais célere, mais rápida, mas vocês têm que ir acompanhando esses vídeos, tá ok? Tá combinado? Muito bem, então vamos lá. Basicamente, o quinto termo, diurno e noturno, estão caminhando bem juntos em relação ao conteúdo de matéria. Com uma única exceção, o noturno está um pouquinho atrasado, está no 157, parágrafo 2º. A gente acabou não falando sobre a questão que envolve aquele majorado, não é? Das armas, que foi um acréscimo feito recentemente pelo legislador. Então vamos lá, parágrafo 2º, a pena aumenta-se de 2/3, nós vimos na aula passada, não é? Em sala de aula, que o parágrafo 2º, ele tem um aumento de pena também de 1/3, e o inciso 1 foi revogado, e o antigo inciso 1 dizia o aumento de pena mediante o emprego de arma de fogo, e aí ele foi revogado e foi criado. E eu estava falando para vocês que foi revogado, tocou meu celular, cortou meu vídeo. Retomando, portanto, foi revogado no inciso 1, emprego de arma de fogo, e foi criado o parágrafo 2º-A. Muito bem, e também o inciso 7º, que nós já vimos na aula passada, o inciso 7º,
que também é um aumento de pena com o emprego de arma branca, né? O que é arma branca? Essa definição ela não existe na lei, não é? Mas, por exemplo, a arma branca, facas, espadas são consideradas canivete, facão, armas brancas. Muito bem. Aí diz lá o parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. Muito bem. Violência ou ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. Tem que ficar bem claro o que é uma arma de fogo. Onde está isso? Onde tem essa previsão de lei? Não é uma arma, por exemplo, uma arma de brinquedo pode ser considerada uma arma de fogo? Uma arma que tem espoleta, uma espingardinha de chumbo, isso pode ser considerado arma de fogo? E a resposta é não. Se a gente for buscar isso na lei, nós temos na legislação, o Exército ele vai apontar a questão até de calibres de armas, que são armas de fogo, proibidas, restritas e aquelas que são autorizadas, tá bem? Mas aqui ela vai falar em arma de fogo pura e simplesmente. Uma discussão que pode se ter é a questão de o porte puro e simples da arma, por si só, portar a arma de fogo, por si só, aumenta ou não de 2/3 a pena do roubo. A gente vai ver que existem duas correntes. Uma corrente vai dizer que a letra da lei fala em empregar arma de fogo e portar não pode ser considerado empregar. Outra vai dizer que a questão que envolve o verbo empregar, ele estaria incluindo também o porte. Por quê? Porque vai estar gerando nessa vítima, da mesma maneira, o emprego e o porte vai estar gerando a questão que envolve a maior vulnerabilidade que ela vai ter. Ela vai ficar mais temerosa, que esse potencial de temor que a vítima vai ter. Vai diminuir, portanto, a possibilidade da vítima de resistir e a pena estaria aumentada também, seja portando, seja empregando. Percebam, a doutrina majoritária vai dizer que emprego de arma de fogo não é porte de arma de fogo, tá bom? 2, inciso 2. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Nós vimos isso no furto também, né? Houve um aumento substancial da pena do furto, a pena do furto com destruição ou rompimento de obstáculo, aquele exemplo que a gente dá de agências bancárias, ela transformou a pena de reclusão para 4 a 10 anos. A pena do furto qualificado, ela se equiparou à pena do roubo simples, né? Isso foi já dito também anteriormente. E agora é uma novidade, é a Lei 13.654 de 2018. Essa lei que trouxe esse aumento de 2/3 com destruição, vou repetir, ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo. Então, qual é o grande equívoco, o grande erro? Aqui o legislador possivelmente ele não tenha se atentado de forma adequada e criando aí uma ofensa à razoabilidade. Por quê? Se o sujeito, sem violência ou grave ameaça, entra numa agência bancária, se utiliza de um explosivo para destruir ou romper um obstáculo de um caixa eletrônico, por exemplo, e subtrai, isso vai ser considerado crime hediondo. Agora, se o sujeito com violência ou grave ameaça, que é o roubo, ele se utiliza de destruição, se utiliza de um explosivo para realizar a subtração, destruindo ou rompendo o obstáculo, isso não foi inserido pelo legislador como crime hediondo. Então há uma incoerência muito grande. Nós vimos inicialmente que o furto e o roubo eles são completamente distintos, não é? Um é extremamente mais grave do que o outro, e aqui o legislador pecou, no momento em que ele insere o furto como sendo hediondo, numa situação dessa, específica dessa, e ele acaba esquecendo de inserir o roubo, tá bem? Isso foi um equívoco, um erro, que vai precisar ser modificado para que não exista essa ofensa
a razoabilidade. Muito bem? Então, o parágrafo 2º a gente termina aqui. Aí a gente vai para o parágrafo 3º. Vamos lá. 157, parágrafo 3º. Antes de abril de 2018, esse parágrafo 3º, ele era único. Ele tinha uma primeira parte e uma segunda parte. Quando eu digo parágrafo 3º era único, não é que ele era um parágrafo único, não quero dizer, eu me expressei mal. Ele tinha um texto único. Parágrafo 3º, ele falava, ponto, e continuava. Agora o legislador fez uma mudança. Qual foi a mudança que ele fez? E também fez mudança na própria pena, né? Também. Então ele falava assim antigamente, ó, se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos, além de multa. Continuando. Se da violência resulta a morte, a pena era de 20 a 30 anos. Era isso o parágrafo 3º. Agora o que ele fez? Ele dividiu o parágrafo 3º, inciso 1, parágrafo 3º, inciso 2. Os resultados são idênticos, tá bem? Então vamos lá. Se da violência resulta 1. Lesão corporal grave. A pena é de reclusão de 7 a 18 anos. Antes, a pena era de 7 a 15 anos. Então ele aumentou a pena máxima. E inciso 2, se resulta a morte, ele manteve a pena. A pena é de reclusão de 20 a 30 anos. O que a gente tem que entender daqui? Algumas situações. O inciso 1 do parágrafo 3º, aliás, o parágrafo 3º do artigo 157, ele sim, diferentemente do parágrafo 2º, ele sim é um roubo qualificado. É um roubo qualificado pelo resultado. Seja pelo resultado lesão grave no inciso 1, seja pelo resultado morte no inciso 2. O parágrafo 2º, todas as modalidades dele, seja o parágrafo 2º ou o 2º-A, são situações de roubo majorado e não qualificado. Muito bem. Qual uma observação importante a fazer aqui? A letra da lei diz assim, ó, se dá violência. Lembram que foi dito qual que é o tipo objetivo do roubo? Ele é composto do quê? Se a gente voltar para a aula lá, do roubo, tipo objetivo, o que foi colocado? Subtração de coisa alheia, móvel, mediante. Aí vinha lá, violência, grave ameaça. A gente explicou o que é violência, grave ameaça. Aqui, o legislador, de maneira equivocada ou não, ele não pôs a grave ameaça. É um problema? Claro que é. Por quê? Porque diz assim, se da violência resulta lesão corporal grave. Vamos só para o inciso 1 primeiro. Se da violência resulta lesão corporal grave. Professor, mas se do emprego da grave ameaça resultar lesão corporal grave? O que eu tenho a dizer a vocês é que o inciso do parágrafo 3º, o inciso 1, não poderá ser utilizado, porque a letra da lei foi clara em alterar e aumentar a pena do roubo só para casos da violência, no caso do parágrafo 3º, tá? O que é lesão grave? Nós já estudamos. Quando se fala em lesão grave dentro do Código Penal, lesão grave é tanto a grave, prevista no 129, parágrafo 1º, quanto a gravíssima, prevista no 129, parágrafo 2º. Então, se do emprego da violência física contra a vítima resultar nela lesão corporal de natureza grave, todas aquelas 9 situações que nós já estudamos previstas no 129, parágrafo 1º e 2º, a pena vai ser de 7 a 18 anos. Trata-se, portanto, do quê? De um crime préter-doloso, ok? Dolo no início, culpa no fim. Nós podemos ter dolo e dolo? Podemos ter. Podemos ter situações em que o resultado final também ele vai ser qualificado também pelo fim doloso, né? O que vai acontecer em relação a isso? Vai ter modificação de pena? O parágrafo, a tipificação vai ser idêntica, parágrafo 3º, inciso 1. Então imagine que alguém, para praticar um roubo, ele deu uma paulada na cabeça de uma pessoa e em razão da paulada dada na cabeça da pessoa, essa pessoa fica em determinado local que pegou da cabeça, ela fica cega de um dos olhos. Então o sujeito vai responder
pelo roubo do artigo 157, parágrafo 3º, inciso 1, porque resultou nele lesão corporal grave e foi intencional, deu a paulada na cabeça dele. Agora, pode existir situações em que isso vem a título de culpa, sem que ele queira praticar a lesão, ok? Mesmo assim, ele vai ser responsabilizado. Muito bem. Visto isso, a gente vai para a segunda parte. Essa segunda parte eu vou para um outro vídeo, porque é algo um pouco mais extenso, ok? Então, continuando. 157, parágrafo 3º, inciso 2. Se da violência resulta morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos. Então, reclusão de 20 a 30 anos é um crime hediondo. Esse crime, ele é um crime denominado pela doutrina e jurisprudência de latrocínio. Então, o que é o latrocínio? É matar para roubar? Sim, só isso? Não. Nós temos que ter, dentro do mesmo contexto, a morte e a subtração, para que a gente fale em latrocínio. A sequência não precisa ser necessariamente essa. Eu não preciso matar para roubar. Pode ser que a pessoa mate e roube, ok. Pode ser que a pessoa roube e mate. Ambas as situações dentro do mesmo contexto fático, com a finalidade patrimonial, nós vamos tratar de latrocínio, ok? Vai a júri o latrocínio? Essa é uma pergunta corriqueira. Vai a júri? Tem uma morte dolosa? Quis matar para subtrair? Quis. Vai a júri? Não vai a júri. Por que não vai a júri? Simplesmente por uma vontade do legislador constitucional. Ele não quis que o latrocínio estivesse... O que aconteceu aqui? Ixi, voltou. Falei, não é a minha área. Ele não quis que estivesse inserido no rol dos crimes que vão a júri. Só isso, né? A competência do Tribunal do Júri foi formada na Constituição, crimes dolosos contra a vida. Mas, professor, tem uma morte? Tem. Mas tem uma morte dolosa? Tem. Mas o capítulo que nós estamos tratando agora é de crime patrimonial. Júri, crimes dolosos contra a vida. Portanto, aqui no latrocínio, o fim patrimonial vai acabar prevalecendo nesse sentido de se atribuir competências, não é? De competência, seja ou não do tribunal do júri. Então, aqui o fim, essa morte é com fim patrimonial, ok? A gente pode retomar isso, as perguntas estão, né? Vocês vão ficar à vontade para fazer as perguntas, a gente retoma isso porque não é tão simples quanto aparenta ser. Quando eu der um exemplo para vocês, um exercício que eu pretendo dar, vocês vão verificar quão difícil que é isso. Então, diz lá, qual que é a ideia aqui? E pode surgir a primeira dúvida. E se o agente usar de grave ameaça no momento da prática desse roubo e a vítima tem um ataque cardíaco por conta dessa grave ameaça e morre, eu posso falar em latrocínio? A resposta é não. Mas como não? Ele matou, ainda que culposamente, foi para subtrair. Por que não? Porque a letra da lei, ela é clara nesse sentido. Se da violência resulta morte. Então a gente tem que ler assim: se da violência física empregada pela vítima resultar a morte. Ok? Legislador, o que a gente faz com isso? Ou a gente muda a lei, porque não tem como interpretar, não tem como usar de analogia numa situação como essa. A letra da lei é clara em dizer violência. A gente não pode, então, em razão da grave ameaça, aumentar a pena da forma como é aumentada aqui do latrocínio, tá bem? Pode surgir a dúvida para vocês, e daí? Mas ir a júri quer dizer que o sujeito que mata vai a júri e o sujeito que pratica um latrocínio, que também mata e ainda rouba, não vai a júri? Ir ou não a júri não significa dizer que o autor vai ser beneficiado ou prejudicado. Pura e simplesmente ir a júri significa que ele vai ter um tipo de julgamento diferente daqueles que não vão a júri, tá bem? Muito bem. Vamos lá. Qual que também é mais uma informação importante aqui? O latrocínio, ele é considerado um crime complexo. Nós vimos isso no roubo. O roubo é uma espécie de latrocínio, então ele também é considerado um crime complexo. O que é o crime complexo? Voltando, retomando rapidinho. Crime complexo é aquele que contém em si 2 ou mais objetos jurídicos.
Quais são aqui? Nós estamos falando em latrocínio, a gente falou em morte e falou em subtração. Portanto, nós temos aqui protegidos o patrimônio e a vida humana, não é? Em razão disso, nós vamos ter situações delicadas no que diz respeito à consumação e à tentativa desse crime, né? E, para resolver isso, o que fez não foi o legislador o que fez, na verdade, foi a jurisprudência. O STF, há muito tempo, ele editou uma súmula que é usada sem nenhum tipo de discussão, embora a doutrina traga algumas alternativas de interpretação a respeito disso, tá? Mas há uma conformidade, digamos assim, as pessoas se conformaram, a doutrina se conformou, a própria jurisprudência se conformou com a edição dessa súmula, e eu vou falar sobre ela, a gente vai tentar entender o porquê dela, né? O porquê da fundamentação dessa súmula, tá bom? Mas eu também vou para um próximo vídeo, por quê? Porque já deu mais de 5 minutos, eu tenho medo de vocês depois não receberem, eu travar, eu vou pegando aos poucos e vou vendo até qual é o limite de tempo, ok? Muito bem. Então, continuando. Falei para vocês que o latrocínio é um crime complexo, que atinge o patrimônio e a vida. Em razão disso, no que diz respeito à consumação e à tentativa desse crime, 4 situações vão surgir. Quais são elas? Imagine a seguinte, a primeira situação, bem simples, bem simples. Imagine uma subtração tentada e uma morte tentada. Um exemplo. O sujeito está parado num semáforo com um carro, chega o autor do crime, aponta uma arma para ele, fala, desce do carro, que é um assalto. O autor sai a disparada a vítima, não é? Sai em disparada com o carro e o autor efetua disparos contra aquela vítima, mas não acerta, não atinge ela. E o carro não é subtraído e a vítima acaba não sendo... ou até atinge a vítima, vamos imaginar, de leve, um ferimento de leve, tá? Então ela sofreu a tentativa da morte e ela sofreu a tentativa da subtração. Isso vai ser latrocínio consumado ou latrocínio tentado? Muito fácil de responder. Isso vai ser latrocínio tentado, né? Artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2, combinado com o 14, inciso 2 do Código Penal. Latrocínio tentado. Uma outra situação simples também de responder. Imagine uma subtração consumada e uma morte consumada. Também não há dúvidas. Se teve a morte, se teve a subtração, a resposta é que o latrocínio vai ser consumado. Matou e roubou. Latrocínio consumado. Qual é o problema? O problema ele vai começar a existir agora. Imagine uma situação de subtração tentada e morte consumada. E aí, como que fica? Subtração tentada e morte consumada. Para dar resposta a isso, é que veio a súmula. Qual é a súmula? Ela é a número 610 do STF. Diz assim: há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Então, perceberam? Dá um nó na cabeça da gente, não é? O professor acabou de dizer que existe uma morte, mas que o latrocínio tem fim patrimonial, que prevalece sobre essa morte. É isso? É isso. Tanto é isso que esse crime ele fica previsto dentro do capítulo dos crimes contra o patrimônio, por isso que ele não vai a júri. Mas, sendo assim, se a subtração é tentada, a gente é levado a crer que o latrocínio seria tentado, ok? Sim, isso é o que nos leva, né, num primeiro momento, a crer que sim. Só que a gente tem que voltar um pouquinho, e esse é o fundamento da súmula. A gente tem que voltar um pouquinho e ler novamente o que diz a letra da lei. Diz lá: se da violência resulta morte. Se da violência resulta morte. Como que a gente tem que interpretar mesmo que eu falei? Se da violência física empregada para o fim patrimonial ocorrer a morte. É assim que a gente tem que interpretar esse parágrafo.
Então, se da violência física empregada contra a vítima com fim patrimonial ocorrer a morte, latrocínio. Ah, mas o que tem a ver isso com a subtração, com a consumação, com a tentativa? É simples. A letra da lei não disse assim, ó, se da violência empregada contra a vítima acontecer o sucesso da subtração. Ela não fala. Ela vai condicionar o latrocínio à morte da vítima. Tá? Esse é o fundamento da súmula 610 do STF. Repito, esse fundamento, portanto, reside no fato de que a própria lei vincula a consumação do crime de latrocínio ao evento morte e não ao sucesso da subtração. Ok? Tá, e aí fica muito fácil também o último agora, entendendo isso. Fica muito fácil o último, por quê? Porque é só a gente fazer uma interpretação agora contrária. Ó, se subtração tentada mais morte consumada é igual ao latrocínio tentado, porque o que está importando, portanto, é a morte, como que ficaria o contrário? Subtração consumada mais morte tentada. Fazendo a interpretação, então, a contrário senso, não é? Dessa súmula do STF, a resposta é que esse crime é de latrocínio tentado. Professor, mas eu li, tem uma doutrina, o Nelson Hungria vai falar, ou o José Frederico Marques vai falar? Tem. Essa é uma doutrina antiga, né? Eles vão tratar desses assuntos de uma maneira diferente, sim, como tentativa de homicídio qualificado, sim, por conexão, é bem verdade, mas já está bem ultrapassado também. Então a gente tem essa súmula, é uma súmula que já está sendo utilizada há muito tempo, não é? E não se discute muito a respeito dela, ok? Nós temos uma parte final agora, para tratar desse parágrafo 3º, passamos de 5 minutos de novo, e a gente vai falar sobre a questão do latrocínio doloso e préter doloso, tá bem? Então a gente continua já já. Bom, para a gente fechar, a ideia qual era? Nas duas aulas de terça e quarta-feira, tratar do final do parágrafo 2º, dar início ao parágrafo 3º, incisos 1 e 2, tratar dessa modificação recente que teve na lei, inclusive com a alteração da pena. Só que o parágrafo 3º, o latrocínio, ele é um crime complexo não só no que diz respeito à sua classificação doutrinária como tal. Ele é um crime diferente, não é? Ele é um crime que parece que nos indica a ir a júri, parece que nos indica ser isso e aquilo. Enfim, nós precisamos de mais tempo para lidar com ele. Então, a ideia era essa, né? De terça e quarta-feira, nesses 2 dias, usar esse tempo para isso. Logicamente, depois da data da apresentação dos trabalhos. Seria agora, na sequência da semana que vem. E a gente não sabe como vai ficar, portanto, eu vou passar esses vídeos todos que eu vou passar para vocês, seria em tese das aulas de terça e quarta-feira dessa semana que entra, tá bem? Então vamos lá, o latrocínio, ele é a somatória do roubo, então imagine eu colocar assim, latrocínio na lousa, imaginem a lousa, latrocínio igual roubo mais homicídio. Na frente do homicídio, abre uma flechinha em cima dela, doloso, embaixo, culposo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, que o latrocínio ele é classificado como o latrocínio doloso, dolo no roubo, o sujeito quer roubar e quer ou assume o risco de matar. Esse é o latrocínio doloso. E o préter doloso, dolo em roubar, não é? Dolo no roubo sempre nós sabemos que é só a título de dolo. E pode existir a culpa na morte. Ele não quis matar, mas matou. Em razão do quê? Em razão da violência empregada contra a vítima para a subtração daquele bem. E mata. Então, como a gente pode imaginar uma situação como essa? O latrocínio doloso é o mais comum. O sujeito está ali para roubar, pouco se importando com o que vai acontecer com a vítima, efetua um disparo na cabeça da vítima, mata e leva o objeto dessa vítima. Latrocínio é consumado, doloso. E o préter doloso? Préter doloso, dolo no roubo. O sujeito quer roubar. Então vamos imaginar que o sujeito quer roubar e ele efetua um disparo, não é?
disparo contra vamos imaginar, na ideia de acertar a perna da vítima para assustá-la ali, no sentido de machucar ela, mas na perna, não no sentido de matar. Vamos imaginar assim, né? Só que atinge no chão, pega o chão, bate, ricocheteia e volta e mata a vítima. Ele não quis matar. Aparentemente, não sei se a gente poderia falar em assumir o risco de produzir esse resultado. Quando ele deu tiro em direção à perna, ele não queria... O que ele queria o quê? Ele queria agredir a vítima, ele queria usar de uma violência para poder facilitar o roubo e acaba matando, não é? Então, esse, em tese, seria o latrocínio préter doloso. Da diferença é a mesma tipificação doloso ou culposo, 157, parágrafo 3º, inciso 2. Tá bem? A única diferença é meramente doutrinária, porque a morte não foi intencional. A morte, a depender do caso, ela é culposa, sem a intenção, ok? E aí, eu vou contar um caso real, um caso prático. Na verdade, eu não vou contar para vocês. Eu vou aguardar as dúvidas, todas as dúvidas. Como eu disse a vocês, eu vou jogar esses vídeos lá no ambiente conhecer, e aí a gente vai tratar de eventuais dúvidas que possam surgir. Depois disso, eu vou apresentar um caso prático que eu vivenciei na condição de delegado. Acabou tendo uma grande repercussão por conta da forma como foi tipificada, ok? Não é fácil, não é tão simples quanto aparenta ser, mas essa é a ideia. É para a gente poder discutir depois por que é isso, por que não é aquilo, por que tipificou nesse, por que não tipificou naquele. Tá bem? Peço a vocês tranquilidade, que todos aí tenhamos proteção de Deus nesse momento difícil, né, que todos estamos vivenciando. Aqueles que não precisarem sair de casa, não o façam, fiquem em casa. E aqueles que saírem, por favor, se protejam, para que não sejam contaminados e também para que não sejam agentes disseminadores dessa doença. Tá bem? Então, era isso por enquanto. Obrigado.